Oi, pessoal! Agora a gente vai estudar a segunda parte da teoria da nossa especialidade de mamíferos, que nós vamos estudar então agora as ordens dos mamíferos. Os mamíferos eles são divididos em diversas ordens de acordo com as suas características principais. A primeira ordem é a Marsupialia, que são os marsupiais. A principal diferença desses animais é a presença na fêmea de uma bolsa abdominal, conhecida como marsúpio, onde se processa grande parte do desenvolvimento dos filhotes. Então, conforme vocês vão ver nesse vídeo, os filhotes, eles nascem e se desenvolvem, terminam-se de se desenvolver dentro da bolsa, dentro do marsúpio de suas mães. Acho que todos vocês conhecem como marsupial o canguru, mas não existe só o canguru como marsupial. Temos, por exemplo, o coala e outros animais que possuem também bolsa. O gambá também possui bolsa. Então, todos os animais que possuem a bolsa, o marsúpio, são mamíferos da ordem marsupial. A segunda ordem é a ordem Sirenia, que é a ordem de mamíferos marinhos herbívoros. Herbívoros porque se alimentam de plantas. Dessa ordem fazem parte o dugongo e os manatins. Os manatins, às vezes você pode conhecer por peixe-boi ou vaca marinha. Esses animais, eles passam toda a sua vida na água e vivem lá. Nossa outra ordem de mamíferos é a Xenarthra. O nome dessa ordem vem da estrutura das vértebras destes animais, que é bem diferente do restante dos mamíferos. As vértebras das lombares do dorso desses animais, como vocês podem ver aqui no vídeo, nas costas deles, apresentam, além das articulações comuns, uma articulação acessória, que no caso seria a xenartria. De um modo geral, os membros desse grupo têm os dentes molares pouco desenvolvidos, o que lhes deu o nome popular de serem desdentados, parece que eles não têm dentes. Sua principal característica, então, desses animais é uma dentição incompleta, e alguns possuem molares, mas um pouco fortes. E os desdentados possuem garras nos dedos, e eles geralmente possuem movimentos lentos, eles são bem devagar. E nós temos como representantes desse grupo de mamíferos o tamanduá e o tatu, que possuem um focinho longo. Depois, nós temos a ordem dos primatas. Acho que a maioria já conhece, né? É um grupo de mamíferos que compreende os macacos, símios e lêmures. As características principais dos primatas são um membro com 5 dedos e unhas. Eles possuem polegares opositores, assim como nós, seres humanos. Possuem mobilidade dos membros em relação ao tronco, então eles não são durinhos. Possuem olhos na frente do rosto. Normalmente, eles têm uma família pequena, são poucos filhotes, não nasce 20, 30, 15 filhotes de uma vez. E eles possuem um comportamento social intensivo. Eles vivem em grupos, eles têm uma boa comunicação, tem aquele cuidado parental. Quem aqui a gente pode olhar no vídeo, os macaquinhos cuidando um do outro, tirando o piolinho do outro, abraçando. Então, eles têm essa característica. A próxima ordem é a Rodentia, que é a ordem dos roedores. Os roedores, eles são muito importantes no ecossistema, porque eles se reproduzem rapidamente. Se você tiver uma casa que tá com um rato, se você não tratar logo sua casa vai infestar. Porque eles se reproduzem muito rápido, eles têm muitos filhotes e o tempo de gestação é curto. E eles servem de alimento para outros predadores. E eles são dispersores de sementes e vetores de doenças. Então, eles possuem doenças que podem transmitir para o ser humano. Os seres humanos, eles usam esses tipos de animais, os roedores, para testes laboratoriais. E nós usamos também alguns desses animais, dessa classe Rodentia, na alimentação e para a obtenção da pele. Então, no grandioso, que é um grupo grande de roedores, nós temos os ratos,
os esquilos, castores, cutias e pacas. Lembrando, algumas pessoas classificam as lebres, os coelhos nessa classe. Lebres e coelhos não fazem parte da classe dos roedores. Quem faz parte da classe dos roedores? Ratos, esquilos, castores, cutias e pacas. Lebres e coelhos? Não. A próxima ordem é a ordem Lagomorpha, que é uma ordem de pequenos mamíferos herbívoros. Como eu já disse, herbívoros se alimentam de plantas. Essa ordem é a ordem dos coelhos, lebres e ocotonídeos. Nessa ordem se inclui os coelhos e as lebres e as picas. Os lagomorfos, diferente dos roedores que eu falei anteriormente, por terem 4 dentes incisivos na mandíbula, ao contrário do roedor que só tem 2, eles são quase estritamente herbívoros, enquanto os roedores eles são variados, em alguns casos eles são carnívoros. No entanto, a semelhança destes, os incisivos, eles crescem durante toda a vida do bichinho, necessitando então de uma contínua atividade de roer alimentos fibrosos para prevenir um excesso de crescimento dos dentes. Por isso que eles ficam roendo os dentinhos, se alimentando de alimentos mais duros, com mais fibras, para poder, como se fala, lixar os dentinhos para não ficar crescendo e ficar com o dente gigante. Chiroptera é a ordem dos morcegos. Então, o morcego, ele é um animal mamífero da ordem Chiroptera. Os membros superiores dele têm formato de asas, que possuem asas membranosas. Então, ele é o único mamífero naturalmente capaz de voar. E alguns se alimentam de sangue e outros de frutos. A ordem carnívora. Os carnívoros, eles constituem uma ordem de animais mamíferos que possuem placenta e são encontrados em quase todo o planeta. Suas características comuns é a presença de pés com 4 ou 5 dedos, assim como nós seres humanos que possuímos 5 dedos, com garras. Eles têm machos com báculo, que é esse negocinho que a gente está mostrando aqui na imagem. Dentes adaptados para cortar, com a presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos. Alguns carnívoros, como gatos, dependem inteiramente da carne para sua nutrição. Outros, como guaxinins e ursos, dependendo do habitat local, eles são mais onívoros. O panda gigante, ele é quase exclusivamente um herbívoro, só que ele também consome peixe, ovos e insetos. Enquanto o urso polar, ele subsiste principalmente do alimento das focas. Os carnívoros, eles também possuem dentes e garras adaptadas para capturar e mastigar a carne de outros animais. Assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, o leão se alimentando de outro animal. Muitos carnívoros também caçam em bandos e são animais sociais, dando-lhes umas vantagens sobre as presas maiores. Eles também são caracterizados por possuírem um aparato carniceiro, que são os dentes premolar superior e o primeiro molar inferior em forma de lâminas, que facilita a mastigação e rasgar a carne. Depois, nós temos a ordem dos pinípedes, que é uma superfamília de mamíferos aquáticos. Os pinípedes, eles têm um corpo fusiforme e alongado. O maior membro desse grupo é o elefante marinho, que pode atingir 4 metros e 2 toneladas, e o menor elemento desse grupo é a foca das Galápagos, que pode pesar até 30 quilos e medir cerca de 1,20 m. Todos os outros pinípedes, eles também vivem junto dos oceanos e se alimentam de cefalópodes e peixes. Nossa próxima ordem de mamíferos é a Perissodactyla,
É uma ordem de mamíferos terrestres ungulados, com um número ímpar de dedos nas patas. Nessa ordem estão inclusos os cavalos e os rinocerontes. O dedo médio desses animais ele é sempre maior que os outros e é por meio dele que se passa o eixo do pé. Algumas espécies também desses animais possuem chifres. E agora nós temos a ordem Artiodáctila. Os artiodáctilos, eles constituem uma ordem de mamíferos ungulados também, assim como os perissodactylos, só que o número de dedos deles, em vez de ser ímpar, é par, os dedos nas patas. Eles incluem muitos animais com grande importância econômica para o homem, como o boi, a cabra, o camelo e o porco. A principal característica dos artiodáctilos eles serem paraxônicos, ou seja, um plano de simetria do pé passa entre o terceiro e o quarto dedo. E por fim, nós temos a ordem cetácea. Essa ordem, ela trata dos animais marinhos, e o nome dessa ordem deriva do grego ketos, que significa monstro marinho. E os cetáceos, eles estão divididos em duas subordens. A primeira é a subordem Mysticeti, que são as baleias sem dentes. Elas são caracterizadas por terem cerdas bucais, que são estruturas parecidas com peneiras, que se localizam na parte superior da boca, e essas cerdas, elas são feitas de queratina. Parece uma escova de cabelo com cerdas de cabelo de crina. As baleias utilizam as cerdas para filtrar o plâncton na água, e elas compreendem as maiores espécies de animais, como que nem eu falei no outro vídeo da baleia azul, que se alimenta do plâncton. A segunda subordem é do Odontoceti. Lembra de odontologia? Quem faz faculdade de odontologia se torna dentista, que possui dente, que vai tratar dos dentes. Então a subordem Odontoceti são das baleias que possuem dentes. Elas têm dentes e se alimentam de peixes e lulas. E uma habilidade notável também deste grupo, desta subordem, é a capacidade de localizar as suas presas pela ecolocalização.